Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos ter uma terça-feira especial, um pouquinho diferente dos nossos estudos. Nós temos uma convidada, grande amiga, a Rosana Lashley, que eu vou apresentá-la em breve, para quem não conhece. Mas antes de tudo, eu gostaria de iniciar com uma oração. Então eu convido a todos neste momento que fechem seus olhos, respirem fundo e elevem seus pensamentos neste momento ao nosso Pai maior, Criador de tudo e de todos, ao nosso amado Mestre, Irmão Jesus Cristo, aos mentores deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, aos que vêm nos apoiar, nos intuir, aqueles que vêm aprender como nós, numa corrente de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos mais uma noite, com uma convidada tão especial, trazendo conhecimentos, e que possamos profundamente apreciar, neste momento, aproveitar essa hora que vamos estar juntos para aprender, e assim pensar sempre também naqueles que não puderam estar aqui hoje, sejam eles encarnados ou desencarnados, e sempre vibrar para aqueles que necessitam, para que o nosso grupo neste momento seja um pontinho de luz em volta de onde estivermos, e para que possamos sempre, em nossos pensamentos, levar um pouquinho de conforto para pessoas, espíritos necessitados neste momento. Que Jesus abençoe a nossa noite, abençoe a nossa palestrante, e assim eu peço a permissão para dar início. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como prometido, né? Vou apresentar a nossa amiga, o nome dela é Rosana Lashley, e a Rosana vai apresentar um assunto interessantíssimo, pelo menos eu achei, né, de começo, assunto alimentação e espiritualidade, integrando conceitos. Ela é educadora de formação no Brasil, ela é pós-graduada em desenvolvimento humano, e ela também tem uma formação em Health Coach, educadora da saúde, aqui nos Estados Unidos, que é a área que ela trabalha atualmente, na parte de desenvolvimento humano. Também professora de português, espírita desde criança e, por último, mas não menos importante, é uma ativa colaboradora e voluntária das ações do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, Rosana, eu agradeço em nome de todos a sua presença e te passo a palavra. Oh, obrigada. Bom, pessoal, antes de mais nada, boa noite, né? E eu estou muito, muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder dividir esse momento, um momento tão especial, que é um momento de estudo. Nós estamos aqui num processo de evolução e Kardec sempre dizia, né? Nós precisamos estudar, refletir em cima daquilo que nós estudamos e aí sim colocar em prática. Então, sempre estudar, estudar e estudar. E como, né, uma educadora, a educação, o conhecimento é libertador. Então, o nosso mestre sempre nos dizia, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, o tema de hoje, dentro da minha formação como Health Coach, eu tenho um foco muito para alimentação holística. E quando a gente fala nesse ser holístico, é pensando no ser como um todo, holo, né? Holístico. E o nosso tema de hoje, alimentação e espiritualidade, eu pensei nesse tema justamente integrando esses conceitos. E tudo que quando nós vamos estudar, é importante nós sabermos o significado, né, de cada palavra, a essência mesmo de cada palavra, para que nós possamos entender essa palavra dentro do contexto a qual nós estamos estudando. Então, quando nós falamos em alimentação,
quer dizer, um pouquinho antes, né? O trabalho do Health Coaching na alimentação holística, ele foca na saúde, então ele não foca na doença, nós não vamos focar aqui na doença. Então, quando eu falo na espiritualidade, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a procura de um sentido de conexão com uma coisa maior, com algo que está acima de nós, né? Que não está aqui no nosso entendimento. E é um sentido que a gente procura, independente de religião, é o sentido que a gente procura para a nossa vida, para aquelas perguntas básicas, né? Por que eu vim, a respeito da morte, a respeito da própria saúde. Então, algo que está além. Quando nós falamos em alimentação, o alimento, quando eu alimento o meu corpo, eu posso alimentar o meu corpo com qualquer substância, independente qual os nutrientes que ali estão. E quando eu falo em nutrição, aí sim, são os nutrientes, é a matéria-prima que está dentro daquele alimento em que eu estou comendo. Então, quando a gente fala, eu eu estou me alimentando, mas assim, sem essa consciência, né, do que é realmente, o que eu estou colocando dentro do meu corpo. Então, a espiritualidade, como a gente está em busca, né, dessa questão maior, a espiritualidade, junto à medicina, e Kardec já falava isso, né, a ciência tem que andar junto com a espiritualidade. Então, hoje, a espiritualidade junto à medicina, ela tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A OMS, deixa eu só mudar aqui. Tá. A OMS, vocês estão vendo a imagem? Sim, Rosana, dá para ver sim. Acho que só você não está playing ainda os slides. Não entendi, eu sou... Dá para ver a imagem, mas eu acho que ainda está naquela forma minimizada, sabe? Que dá... Tá, peraí, deixa eu só acertar aqui então. Tecnologia agora. Isso, agora sim. Agora sim, então tá bom. Então, quando a gente fala em espiritualidade, junto à medicina, tem sido hoje a espiritualidade e medicina tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. Então, a OMS, ela já vem aprofundando essa investigação sobre espiritualidade, baseado num conceito multidimensional da saúde. Então, eu coloquei aqui a minha foto, né? Para assim, mostrar a questão do bem-estar mesmo. Então, o bem-estar espiritual é mais um fator do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, essa foto, eu acho que coloca bem assim, né, essa questão mesmo. É um todo, é você estar bem com você de forma integral. Então, como é que eu estou nutrindo o meu corpo? Eu preciso nutrir o meu corpo não só com um alimento ou qualquer alimento, mas eu preciso prestar atenção qual é a maneira que eu estou nutrindo o meu corpo. Então, o bem-estar, né, hoje já estudado pela OMS junto com a espiritualidade, é exatamente isso, é ver esse ser como um todo. Então, aquilo que eu estou ingerindo, ele está afetando o meu corpo. Então, os preceitos da alimentação holística é a busca do equilíbrio entre corpo e mente. Diria que a alimentação holística é uma filosofia de vida, porque ela usa o alimento para prevenção, manutenção da saúde ou a cura da doença. E hoje o que a gente acaba fazendo, né? A gente, na verdade, deixa o nosso corpo adoecer e não trabalha no natural,
né, da nossa essência, no natural do nosso corpo. Então, quando, através da alimentação holística, o organismo ele fica mais limpo e ele fica perfeito para ele trabalhar de forma mais natural, de uma forma natural. Então, até para trabalhar na rotina, na nossa rotina do dia a dia, né? E quando a gente fala na alimentação holística, eu acho que eu pulei aqui peraí, tá, é isso mesmo. Quando a gente fala na alimentação holística, então qual é mesmo essa relação alimentação e espiritualidade? Então, assim, a alimentação e espiritualidade, ela é o momento em que a gente precisa parar, pensar e entender o que está acontecendo com o nosso corpo. E aí a gente ultrapassa essa questão, apenas a questão física. É escutar o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, o que o nosso corpo está sinalizando? Então, um exemplo disso é assim, eu comi, eu almocei, mas aquela comida é muito deliciosa, né? Foi um cardápio maravilhoso, eu fui num restaurante, mas ai, eu estou satisfeita, mas eu quero comer um pouquinho mais. E aí a gente come um pouquinho mais, mas o corpo já sinalizou, estou satisfeita, mas a gente vai lá e come um pouquinho mais. E o que que acarreta isso, né? Acarreta alguma disfunção orgânica, ou você vai ficar com uma dor de estômago, você vai ficar com uma dor de cabeça, enfim. Então, nós precisamos, na verdade, ficar muito atento ou aprender, né? Eu acho que essa é a palavra, aprender a escutar o nosso corpo, aprender a entender quais são essas sinalizações, o que o meu corpo está sinalizando. E a partir do momento em que eu começo a ter esse entendimento, eu vou trabalhando nas necessidades do meu corpo. Então, como que a alimentação ela pode influenciar no nosso campo energético? A todo momento, porque se nós pensarmos, o alimento é energia, nós somos energia. Então, aí está essa relação, é esse cuidado, é esse olhar que nós precisamos ter nesse movimento que a gente faz na alimentação. Então, a alimentação holística, ela trabalha em 2 pilares, tá? O primeiro pilar é a alimentação primária e o segundo pilar é a alimentação secundária. A alimentação primária é tudo que está aí na borda desse prato, que é a principal. Então, é a espiritualidade, as relações, né, que nós estamos ao nosso redor, que nós temos no nosso dia a dia, a atividade física, que é colocar esse corpo em movimento, e a nossa carreira, que sempre é o nosso propósito de vida, tá? A alimentação secundária é o que vai dentro desse prato. Então, aí é a comida propriamente dita, o alimento, com todos os seus nutrientes, na quantidade correta. Então, são os vegetais, esses são os alimentos corretos. Os vegetais, as frutas, os grãos, a proteína. A água, que é um processo, né, pensando em espiritualidade, é um processo de purificação, e vou dizer para você, dentro dos estudos que eu estou fazendo, a água tem um grande, grande, grande poder de cura, isso falando na questão bioquímica, né? Então, a água, eu falo que é um remédio, assim, fantástico, para o equilíbrio no nosso corpo, considerando que o nosso corpo, 70, 75% do nosso corpo, ele é composto de água. Então, é cuidar para que, quando a gente tem esse equilíbrio da alimentação primária e da alimentação secundária, e dentro da alimentação holística, a gente respeita muito o que se chama de bioindividualidade, e quando a gente fala em espiritualidade, a gente respeita o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós conseguimos integrar, né, de forma harmoniosa a alimentação primária e a alimentação secundária, você consegue deixar o seu corpo em equilíbrio. Quando isso não acontece, lembra quando
Minha mãe falava muito isso, né? Não coma quando você estiver nervosa ou com raiva, enfim, ou está num momento de discórdia. Não é o momento de sentar na mesa para comer. Isso dentro da sabedoria dela, né? Mas em estudos mostram que quando você está com as suas emoções em desequilíbrio e você vai se alimentar, o que que acontece? Há uma disfunção, porque você, com essa alimentação primária, que aí a gente vai estar englobando também as emoções, então quando você está com muita raiva, você se alimenta, o que que vai acontecer? Esse alimento, ao entrar no seu corpo, que é pura energia, vai te trazer um total desequilíbrio no seu corpo. E tem uma palavra, tem uma passagem, né, do mestre Jesus, que ele coloca, toda vez que ele passava ou que uma pessoa pedia para ele a cura, qual era a pergunta que ele fazia, né? Você quer ser curado? Então tudo sempre parte da onde? Parte de nós. E dentro dessa história, né, vamos dizer assim, tinha um homem que estava ali na beira do rio, Jesus passou e ele não, né, Jesus, ele não ia passar desapercebido e deixar aquele homem perto ali daquele rio, desapercebido. E Jesus pergunta para ele, o que que você está fazendo aí? E ele fala, eu estou esperando com que alguém me coloque, né, dentro desse tanque ou desse rio. Não sei assim exatamente a história, né, mas é mais ou menos isso, dentro desse tanque ou desse rio. E Jesus novamente pergunta para ele, você quer ser curado? Então, muitas vezes, a gente, por falta desse conhecimento, nós não deixamos com que Jesus nos coloque, né, nos cure. Então, nós precisamos nos abrir para esse conhecimento, entender o nosso corpo, para receber esta cura, que na verdade é a mobilização de todo esse sistema energético e o nosso poder de cura. E o nosso maior poder de cura é o amor. Então, o amor que nós temos, né, ele é capaz de curar os nossos desequilíbrios, eu não vou nem falar de doença, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente, de curar esses nossos desequilíbrios e curar toda uma humanidade, né? Então, entra aqui esse primeiro pilar, que é o pilar das nossas relações com as pessoas, com o mundo. E quando a gente fala nesse processo a gente escutou muito, teve uma época que estava muito em moda, né, de detox, detox, detox. Esse processo de intoxicação não é só do alimento propriamente dito, mas é do desse alimento, dessa alimentação primária, porque a gente acaba nos intoxicando através das nossas relações, o não saber falar não para as pessoas ou para as coisas que eu não quero fazer, né? A falta, o sedentarismo, que é o que a maioria das pessoas hoje estão envolvidas nesse sedentarismo. Eu não coloco o meu corpo em movimento. E nós fomos criados para estar em movimento. Vamos pensar lá nos nossos ancestrais. Para que eles pudessem comer, eles precisavam ir à caça, eles precisavam estar com aquele corpo em movimento. Então, hoje as pessoas estão adoecendo justamente por falta dessa nutrição primária. A espiritualidade, como se, independente de religião, como que você vai alcançar a espiritualidade? É um momento de contemplação, né? A gente está deixando de ter esses momentos de contemplação, de ter esses momentos de parada. Então, um exemplo disso, atual, nós estamos muito trabalhando remotamente. E aí, 8, 16 horas, às vezes, sentado, malemar, você para ter, você não tem, acaba não tendo uma rotina, né, diária, e ter essas paradas de relaxamento para não fazer nada, ou só para entrar dentro, né, de você e perceber o que está acontecendo com você.
Então, e os nossos ancestrais tinham esses momentos de contemplação, que entra a questão da espiritualidade, né? Então, o mais importante, primeiro, não é a alimentação secundária, por isso eu já estou falando alimentação secundária, mas sim esta alimentação primária. Como a gente estava conversando no nosso bate-papo informal, né? É esse gerenciamento, o gerenciar as nossas emoções, mas o primeiro de tudo, entender o que está acontecendo conosco, né? Então, isso é o mais importante. Então, a alimentação holística, ela é uma filosofia de vida e ela está muito ligada na questão espiritual, como eu disse, que é a própria OMS e o próprio Kardec dizia lá atrás, né? Isso precisa caminhar junto. E ótimo, né? Estou super feliz de ver que hoje a medicina, apesar ainda, a gente fala muito da medicina integrativa, da medicina mais humana, né? Mais humanitária, que isso está começando a acontecer, mas precisa de um conhecimento, a gente precisa expandir esse conhecimento para que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Então, o pilar da nutrição são os alimentos, né, também, porque esse alimento são, o pilar da nutrição holística, os alimentos naturais é a matéria-prima do próprio alimento. Então, é a matéria-prima para que nós possamos manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, nós vamos, dentro da alimentação holística, ver esse indivíduo de forma integral, trabalhando nesse indivíduo as suas emoções, as suas crenças limitantes sobre a sua própria imagem corporal. Então, muitas vezes, eu não consigo olhar no espelho porque eu não gosto do meu corpo, ou tem uma, como é que fala? Uma gordurinha a mais, ou a minha pele não tá legal. Então, eu não olho para o espelho vendo a minha essência, porque quando eu olho para o espelho e eu olho para mim, para o meu olho, né? O meu olho está refletindo a minha essência. Eu faço muito com meus clientes esse trabalho do espelho, o se olhar, né? O que o seu olho está dizendo, o que você quer dizer para você. E aí a gente vai, dentro da alimentação holística, a gente vai trabalhando essas emoções, que é a alimentação primária. Então, a gente vai trabalhar sobre sua imagem corporal, é o seu auto-amor, porque tudo começa da onde? Começa de nós para o outro. Não adianta você falar para o outro, olha, você precisa emagrecer. Ele precisa entender, né? E esse emagrecimento, ele só vai acontecer quando a pessoa toma essa consciência, como Jesus nos dizia, o que você quer de mim? Você quer ser curado? Então, tem que sempre partir do outro, desse querer. Então, o que nós vamos trabalhar primeiro? Vamos trabalhar esta nutrição primária. E, ajuntando tudo isso, o que é isso? É o autoconhecimento. Quando nós vamos entendendo e vamos trabalhando no nosso autoconhecimento, então aí sim vai abrindo um leque de possibilidades para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis, escolhas alimentares mais nutritivas. Então, trabalhar nesse autoconhecimento não é fácil. É sair da nossa zona de conforto, né? E sair dessa zona de conforto nos traz muita dor, porque a gente vai bater de frente ali com as nossas falhas, com os nossos déficits, com as nossas emoções. Agora, isso é necessário, porque enquanto eu não tomar a rédea das minhas emoções, não tomar a rédea das minhas dificuldades, eu estou dando poder ao outro de ter esse controle. E aí, a gente vai começar a entender que o nosso existir é um interexistir, é uma interrelação, né? E por que isso? Porque a natureza do ser humano é essencialmente espiritual. Então, é o que eu falei, o existir é um interexistir. Então, nós somos formados por vários corpos, né? Nós somos formados, e vamos aqui
se atentar nos 3 corpos, somos formados por vários corpos, nós vamos se atentar aqui nos 3 corpos, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o perispírito e o nosso espírito, né? Nosso corpo espiritual. Então, quando a gente pensa nesses 3 corpos, a gente vai entender, então vamos pegar aqui o perispírito, no livro dos Espíritos, na pergunta 93, ele Adão se dá a definição de perispírito, né? Então, o que seria o perispírito? O perispírito, ele é um envoltório, né, do nosso corpo físico, da nossa alma. Então, ao espírito, ele dá ao espírito toda a marca que fica no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito é que dá esse complexo fluídico, né? Então, tudo que a gente faz aqui no corpo físico, ele vai ficar registrado na nossa aura do corpo do perispírito, e que nós vamos levar para toda a nossa existência através do nosso espírito. Então, tudo que a gente faz, né, pensamentos, alimentos, a forma que a gente nutre o nosso corpo, ele está ali registrado aí no perispírito. Então, aí mais um sinal, né, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, da maneira como nós estamos nutrindo o nosso corpo. Então, o ser humano, ele pensa através do corpo mental, ele sente através do nosso corpo emocional e ele age através do nosso corpo físico. E aí ele armazena tudo, essas experiências, no nosso perispírito. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Nós somos pura energia. Eu não estou conseguindo acessar aqui o meu cursor. Bom, enfim. Nós somos pura energia. Então, tudo aquilo que... E aí a gente vai pensar no alimento. O alimento também é pura energia. Então, quando eu estou ingerindo esse alimento, o que eu vou estar... A historinha que eu contei anteriormente, né? Quando eu estou com as minhas emoções desequilibradas, estou com raiva, estou chorando, não é legal eu estar me alimentando, porque essa conexão, né, bioquímica, energética do alimento e com a energia do nosso corpo não vai trazer uma energia, uma harmonia na manutenção da nossa saúde e no equilíbrio do nosso corpo. Então, a energia, ela é concentrada através dos nossos chakras. Os nossos chakras, eles são os nossos pontos energéticos. Nós temos vários, né? Mas os principais são esses 7 que posiciona aqui, né, no nosso corpo, de uma forma retilínea, vertical. E cada centro energético, ele tem, ou cada chakras, né? E assim, vários estudos. Aqui nós vamos falar em chakras, mas, por exemplo, tem um estudo da Louise Hay, em que ela fala dos campos emocionais, campos energéticos, ela denomina como campo emocional. Então, cada chakra, ele corresponde a um grupo de órgãos, tá? E corresponde a um grupo de alimentos. Então, nós temos o chakra base. Nesse chakra base está ali relacionado todas as questões ligadas à raiz mesmo, né? Então, aqui só um exemplo, porque aí seria uma outra palestra, tá? Ele está ligada à vitalidade, ao instinto de sobrevivência, os órgãos que estão relacionados aí são a suprarrenal, a coluna, o cóccix, né? Então, assim, tem os alimentos que seriam relacionados a esse chakra, são alimentos de raiz, tá? Então, cada chakra, ele tem um alimento correspondente a cada centro energético. Então, qual é a relação da comida com esses centros energéticos, né?
Quando eu me alimento, esse centro energético, ele vai sendo ativado conforme o alimento que eu estou ingerindo. Então, vamos aí, seguir o meu raciocínio, que agora a coisa vai ficar boa. Então, aí é que está a chave da questão, né? Porque qual é a relação que nós hoje estamos tendo com a comida, pensando no que eu falei anteriormente, tá? Então, pensando nesses chakras, pensando no nosso centro energético e pensando no equilíbrio do nosso corpo. Então, pensam qual é a relação que nós estamos tendo com a comida. Um minuto para vocês pensarem. Às vezes fica tão difícil a gente enxergar essa relação de uma forma bastante efetiva e espiritual. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade, eu falo que é a sociedade da distração. Nós estamos hoje muito distraídos, né? Nós estamos vivendo num mundo ilusório. E dentro desse mundo ilusório, nós vamos enxergando o alimento de uma forma errônea, né? Então, a gente vai se iludindo com que é aquilo que a gente vê lá na prateleira, com a propaganda daquele alimento, a gente se empolga com a embalagem do alimento. Raras vezes a gente para ler aquele rótulo, entender o que realmente tem de nutriente, né? Não só o alimento em si, mas de nutriente. Você já deve ter escutado falar assim, nossa, o tal dos salgadinhos, né? Parece isopor. Então, assim, ali não tem nutriente nenhum, né? O nutriente que vai realmente trabalhar esse fluido energético no nosso corpo, esse fluido vital no nosso corpo. Então, a gente usa o alimento, fica difícil a gente decidir, né? Então, nessa foto aí tem o alimento saudável e os alimentos que a gente adora, né? Que é o chocolate, que é os muffins, as frituras da vida, e que é gostoso. Mas como que a gente usa esse alimento? A gente usa esse alimento pensando assim, eu vou comer porque eu vou comer um chocolate, porque hoje foi um dia estressante, ou porque eu estou muito cansada, o chocolate vai me dar uma certa energia, eu mereço, né? Ou eu vou comer, a gente usa a comida para um sistema de recompensa. Eu vou comer porque eu estou muito alegre, e eu mereço comer. Eu vou comer porque eu estou muito triste. E assim, né? Vão pensando aí, qual é a relação, né, da comida. Mas, de modo geral, é isso, a gente usa a comida como recompensa para algo. E nessa brincadeira, nesse mundo de ilusão, né, que nós vamos vivendo, nós vamos consumindo produtos industrializados, produtos modificados geneticamente, com grande consumo de carne, alimentos açucarados, então o açúcar é um outro vilão na nossa alimentação, excesso de sal, de sódio, e o que vai acontecendo, né? Isso no decorrer ao longo da vida, nós vamos causando inflamações no nosso corpo. E aí nós vamos desencadeando doenças autoimunes, como a obesidade, como alergias, dores de cabeça e doenças mais graves, como o câncer, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente escutou muito, nesse momento da pandemia, da questão da Covid, ai, toma isso, chá com limão, gengibre. Gente, a saúde, não que não seja válido, né? Eu trabalho muito com alimento nessa questão de trazer o equilíbrio para o corpo. É o que eu falei, eu não foco na doença, eu foco na saúde, eu não foco no emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência daquilo que como você vai nutrir o seu corpo de forma integral. Então, nós precisamos entender que a alimentação, a nossa saúde, é uma conquista dia a dia.
é um processo. E nós somos, a nossa vida, ela é processual, a nossa vida, nós não ficamos assim, né? Retinho o tempo todo, tá tudo certinho o tempo todo, não tá. É uma montanha russa, sobe, desce, sobe, desce. E aí é o grande segredo, é a gente conseguir trazer esse controle, ter essa aceitação. Eu acho que uma outra palavra que eu gosto de usar muito é aceitação, aceitar o que está acontecendo, vamos acolher, né, o nosso sofrimento, vamos acolher as nossas dificuldades, para que a gente possa trabalhar em cima, para que a gente possa aprender. E nós, e aqui, né, nós, é lindo a gente estudar e saber de todo um processo, a gente tem um processo reencarnatório. Então, tá, o que eu não aprendi aqui, eu vou levar, né? Tá lá registrado no nosso perispírito, eu vou levar para outras vezes. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho evolutivo, nós estamos num processo de evolução, é esse o nosso caminho aqui, né? Nós não estamos passando aqui de férias, a gente está passando aqui para aprender. Então, eu não sei, eu não sabia, ótimo, mas está tendo oportunidade. Então, quando a gente começa a ter esse conhecimento, vamos abrir, né, esse leque de possibilidades, para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, hoje aqui é um momento de estudo. Eu estou dividindo um pouquinho, né, do que eu sei com vocês, para que vocês possam, a partir daqui, caminhar e começar, né, dar um clique aí, dar uma... O que eu estou comendo? É bem essa pergunta aí. Qual é a minha relação com a comida? E começar a escrever aí no caderninho. Eu dou para os meus clientes o caderninho de ouro, né? Nesse caderninho de ouro, tudo que vem, porque dentro da alimentação holística, a gente também, quando a gente fala nas emoções, você também começa a trabalhar as suas intuições, no momento que você começa a escutar o teu corpo sinaliza, o teu corpo fala com você o tempo inteiro. Então, eu tenho uma dor de cabeça, por que eu estou tendo uma dor de cabeça? Né? Mas a gente está vivendo nesse mundo aí de ilusão. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, toma um Advil, e aí a dor de cabeça passa. Mas eu não quis saber o porquê da dor de cabeça. Eu trabalhei no efeito, mas eu não trabalhei na causa. Então, as indústrias farmacêuticas, as indústrias alimentícias, não é lucro para elas trabalhar no que é saudável, na alimentação saudável, na nutrição saudável, né? Então, por que hoje os produtos orgânicos são mais caros? Justamente porque são poucas as pessoas que consomem, né? Agora, quando a gente começar a nos nutrir com todas essas questões, alimentação primária e secundária, e a gente começar a valorizar novamente, né, o que os nossos ancestrais, a forma como os nossos ancestrais se alimentavam, então a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia vai perder, porque eles não têm lucro a respeito disso, né? Eles não vão ter lucro. Então vamos trabalhar naquilo que eu tenho lucro. Não dá para contar aqui pela questão de tempo, mas se eu contar para vocês como que o que é melhor comer, né? Uma das coisas que meus clientes perguntam é a manteiga ou a margarina? Claro que a manteiga, porque a manteiga é mais natural. Se eu contar para vocês como que é a formação e quais são os ingredientes que vai dentro da margarina, a gente não come. O nosso outro vilão é o açúcar. O açúcar era um grande veneno para o nosso corpo, né? E a indústria alimentícia, o que ela fez? Ela coloca sabores e açúcares justamente para modificar, né, viciar, addiction, o nosso paladar. Então o nosso paladar vai sendo viciado, e aqui vai um segredo, o paladar também se educa. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quando eu falo tudo isso, porque o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Como nós estamos educando o paladar das nossas crianças? Tem um livro que se chama Blue Sugar. Quem lê esse livro nunca mais vai querer comer açúcar, o açúcar branco, o açúcar refinado. E dentro do estudo da nutrição, nós falamos assim que tem 3 pós brancos que são terríveis, né? Que são veneno para o nosso corpo,
que é a farinha de trigo. Hoje não é como aquela farinha dos nossos ancestrais, pura, o açúcar e o sal. Então são os 3 pós brancos que faz um tremendo mal para a nossa saúde. E dentro disso, pegando dentro da espiritualidade, a indústria das dietas, ela conseguiu deturpar uma tradição que vem ao longo dos anos para purificação do corpo, que era do corpo e da alma, que era o jejum. Então, a gente também já escutou aí, né, numa época, e ainda a gente escuta, a questão do jejum, que foi utilizado pelas religiões para essa purificação, para encontrar a iluminação, e os grandes mestres, né, como o Jesus, o nosso mestre Jesus, como o Buda, eles usavam do jejum justamente para encontrar esse processo de iluminação. E voltando um pouquinho para o nosso momento, é aqueles momentos de parada, né? Para entrar em contato consigo mesmo. O que está acontecendo? O que o meu corpo está dizendo? É a intuição que a gente vai recebendo e que a gente não faz mais isso. E o jejum, ele está sendo usado como uma nova forma, né? Uma forma efetiva para se tornar uma pessoa magra, então, que é o tal do jejum intermitente. O jejum é um grande, cientificamente falando, os estudos mostram que o jejum é um meio, diria assim, que é uma cirurgia espiritual, né? Porque o jejum, quando você entra num processo de jejum, e vamos falar aqui do jejum intermitente, né? Então, tem um processo, a gente, claro, tem que ter um acompanhamento, não fazer isso de forma louca, né? Como as pessoas acabam fazendo. O nosso corpo responde de uma forma muito positiva, porque quando você está no processo de jejum, você permite com que seu corpo faça a renovação dessas células, né? A nossa célula vai se renovando a todo momento, mas você vai trabalhando no processo de purificação e de eliminação das infecções, enfim, né? Reestruturando o seu organismo nesse poder de cura natural que nós temos. Isso eu vou dizer assim para vocês, de cadeirinha. Eu faço, eu tenho o hábito de fazer uma vez por mês, pelo menos, eu faço um jejum de 24 horas, mas eu já cheguei a fazer um jejum de 10 dias apenas com água, limão, né? Era uma mistura com água, limão, caiena, e cada nutriente, né, e aí eu vou falar nutriente, ele tinha um propósito dentro dessa água. Então, por exemplo, o limão é para deixar o seu pH equilibrado, né? Então, não é o limão ele não vai acidificar como as pessoas dizem, pensam, mas ele, na verdade, ele traz o seu organismo, deixa o seu organismo alcalinizado, que é uma forma, isso indica uma questão de saúde. A caiena é justamente para queimar as gorduras, o excesso de gordura, né? Então, mas é um pouquinho só. E o mel é justamente para trazer essa energia. Então, foram 10 dias que eu fiz com acompanhamento de um terapeuta, mas sem comer nada e só tomando esse líquido. Os 3 primeiros dias, que é o momento que o corpo está tentando entender, né? O seu cérebro está tentando entender o que está acontecendo ali. Então, tem pessoas que têm muita dor de cabeça, tem pessoas que, principalmente pessoas que tomam café, tem muito enjoo, vômito, diarreia. A minha reação, na verdade, foi mais a questão da dor de cabeça, porque, na verdade, eu queria ali, era estar fazendo mesmo uma eliminação, em especial do café, e enfim, né? Então, cada pessoa que é a bioindividualidade vai reagir de uma forma, mas isso tem que ser de uma forma consciente, com acompanhamento de um profissional, para saber quais são as reações do seu corpo. E aí, quando você faz o jejum, você sente, né, passando assim os 3 primeiros dias, você sente uma tremenda energia. Por quê? Porque exatamente essa energia vital, esse fluido energético, ele está se recompondo, que é esse poder de cura natural que o nosso corpo tem. E aí,
pegando dentro, né, dos nossos livros, dentro da espiritualidade, tem o livro O Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 26, psicografado pelo Chico, e o André Luiz, ele fala de uma forma, assim, muito poética, que Jesus escolheu um estábulo para vir para o mundo, para vir à Terra. E ele, nesse momento, ele escolheu um lugar rodeado de arbustos, de rochas, de animais e humanos, como que propondo a união dos reinos, do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral e do reino hominal. Olha que coisa mais linda, gente. Isso nos mostra que tudo tem, né, nessa forma poética o André Luiz nos coloca, nos mostra que tudo tem que estar, o ideal é que tudo esteja na mais perfeita harmonia, é a harmonia de todos os reinos. No Gênesis, tudo é colocado, que tudo que nós precisamos para a nossa alimentação, de nutrientes para a manutenção do nosso corpo, está na natureza. E o que é isso? São as frutas, as sementes, as raízes, as ervas, as folhas. Então, quantos remédios tem, né, dentro da fitoterapia, as raízes. Então, todos esses alimentos, a natureza tem nos colocado, ela nos coloca todo o tempo. Claro que hoje, vamos pensar aqui no trigo, né? Muito modificado devido a todas essas mudanças que ocorreram após a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, vieram essas transformações sociais e um estilo de vida diferente. Tudo muito rápido, tudo muito rápido, né? Então, as pessoas não param mais para pensar. E aí, nós passamos a consumir os alimentos industrializados, os fast foods, alimentos com muito condimentos artificiais, os conservantes, que são os viciantes, né, que nos deixa viciado por um determinado alimento. Então, os sorvetes, as bolachas. Eu lembro que eu trabalhava, logo que eu cheguei aqui, eu trabalhei numa escola de língua, ensinando português, e no Summer Camp era dado aqueles Oreos, né, aquelas bolachinhas de chocolate. Gente, aquilo é um veneno, né, para as crianças. É um veneno, não só para as crianças, para o corpo humano. Porque o que tem de produtos artificiais e nutrientes não, e produtos que acabam modificando o seu paladar ali, conservante, assim, imenso, né? As gorduras trans, o sal, que eu já falei, o açúcar em excesso, esse é um veneno. Então, tudo isso a gente vai, ao longo do tempo, ingerindo, e isso vai acidificando o nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente faz o jejum, é justamente para tirar essa acidez do nosso corpo, né? E para que a digestão possa trabalhar de uma forma mais harmoniosa dentro do nosso tempo. Então, o nosso corpo é o nosso tempo, por quê? Porque ele habita o nosso espírito e que nos dá a oportunidade de fazer o nosso trabalho aqui neste plano terreno. Então, quando a gente começa a entender isso e nos nutrir dos alimentos que a natureza nos oferece, com mais fibras, com mais vitaminas, com mais enzimas, nós estamos trabalhando nessa energia vital, o que alimenta o nosso perispírito, tá? Dentro dessa alimentação desequilibrada, tem dois órgãos que sofrem muito, né? Que é o intestino e é o fígado. Então, hoje a gente vê muitas pessoas com problema de constipação, porque segura, né? O que é a constipação?
está segurando tudo aqui naquele órgão. E o intestino, qual é a função dele? De liberar aquilo que não está legal, né? Aquilo que não é bom para o nosso corpo. E com essa alimentação em desequilíbrio, os órgãos que mais sofrem é o intestino. Vocês já devem ter escutado que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E é justamente por isso. Na verdade, no intestino é que é formado a nossa serotonina, né? Um dos hormônios do bem-estar. Então, assim, tudo está interligado. Se a gente tem uma dor de cabeça, tem alguma coisa no nosso corpo que desencadeou essa dor de cabeça. Ela não vem de fora, não é só pelas emoções, mas algo dentro do nosso corpo. E é isso que a gente tem condições, sim, de identificar, né? Então, a alimentação holística, ela nos traz muito esse conhecimento, em especial na identificação e na sinalização do nosso corpo. No livro, também psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos, tem um texto assim muito lindo, né, que com o título Treino da Morte, treino para a morte. Então os encarnados perguntam para Humberto de Campos o que é preciso fazer para chegar bem no mundo espiritual. E Humberto de Campos, ele responde que teve um pouco de dificuldade quando ele chegou lá no mundo espiritual, mas que ele podia adiantar alguma coisa. Então, ele orienta, então ele coloca assim no livro, oriento que diminuam o consumo de carne, porque é um verdadeiro tormento chegar no plano espiritual com o cemitério no estômago. Olha que sério isso. É profundo, né, gente? Então, assim, nessa reflexão desse texto, né, dessa parte do livro, a gente vai entendendo que os animais, eles são nossos irmãos, né? Eles estão no mesmo processo evolutivo. E eles possuem também sentimento, eles emanam medo, energia, né? Uma energia pesada na hora do abate, na hora do sacrifício. Então, essa energia, então vamos lembrar, nós somos energia. E com essa energia, quando a gente está se alimentando de carne, é que nós estamos nutrindo o nosso corpo e o nosso perispírito. Lembra lá da imagem do perispírito? Está tudo gravado ali. Onde fica tudo registrado e que nós vamos carregando, né, repetindo para as outras existências. No livro Consolador, psicografado por Chico, através de Emmanuel, por Emmanuel, e Emmanuel, ele era durão, né? Ele era bem rígido, não tinha, assim, muito... Peraí que eu abaixei, assim. Então, Emmanuel... Ai, peraí, gente, aqui. Emmanuel, ele coloca de uma forma, assim, bastante incisiva, né? Que não seria necessário matadouros e frigoríficos se nós não ingeríssemos carne. Então, assim, aqui ele foi bem, assim, incisivo. Não é para comer carne mesmo, tá? Só que a nossa doutrina, eu falo que é a doutrina da libertação, né? Nós temos esse maravilhoso livre-arbítrio. E quando a gente vai estudando cada vez mais a doutrina, e quanta coisa a gente tem para estudar, nós vamos clareando, né? Vamos abrindo esse caminho aí para o esclarecimento. E no livro dos Espíritos, na pergunta 723, tem uma pergunta que é assim: a alimentação animal é contrária à lei da natureza? E os Espíritos respondem: dada sua constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho, cumprir aquilo que nós viemos fazer aqui, a nossa missão. E ele tem que se alimentar conforme o reclame o seu organismo.
Então, aqui entra o quê? O nosso livre-arbítrio. Entra o sentir qual é a nossa necessidade, que o nosso corpo precisa. Volto a dizer, a nossa vida é processual, é step by step que a gente vai conseguindo. Então, hoje tem pessoas que não comem carne de forma alguma, né? Os vegetarianos, depois vem os veganos, que nada de origem animal, os vegetarianos não comem só carne, mas cada um tem a sua necessidade. Então não adianta hoje dizer assim, a partir de agora escutei o que a Rosana falou, não vou comer mais carne. Não é assim, né? A gente tem que entender o que está acontecendo, e está aí o nosso livre-arbítrio. Então vamos fazendo a coisa conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que eu consigo controlar. Então não adianta eu dizer, não vou comer mais carne, e daqui, carne é um tipo de proteína, né? É necessário, nosso corpo precisa de proteína. Agora, como que eu vou trabalhar essa eliminação? Então, step by step. Se eu não conseguir nessa encarnação, eu vou ter a chance de continuar esse processo, eu vou continuar esse aprendizado. Na pergunta 724, também no Livro dos Espírita, ele tem uma pergunta que é assim: será meritório abastecer-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E os espíritos dizem sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros, nesse momento nós estamos desenvolvendo a empatia com os nossos irmãos de jornada. Então, se eu estou nesse momento, né, tenho a consciência clara de que forma isso vai estar afetando no meu corpo e de que realmente eu não quero é a sua intenção, então isso é meritório, porque você está em benefício a esses irmãos de jornada, tá? Então, é consolador, vamos dizer assim, né, como o Emmanuel, que é muito incisivo em não comer carne, ou como Humberto de Campos que fala, né? Eu aconselho vocês a ir eliminando aí um pouquinho, né, dessa carne, porque é difícil, porque a gente chega nesse mundo espiritual com muita energia pesada, né? E aí é um trabalho do outro lado também para trabalhar todo esse processo. Então, é entender. A grande chave aqui é autoconhecimento, mas é consolador saber que a gente está no processo, né? Que a gente tem esse poder de escolha. E é aquilo que eu falo, acolher. Então, não dá nesse momento, como é que eu vou conseguir trabalhar? Eu não consigo tirar toda a carne, né? Todo tipo de carne, eu não consigo ser vegana. Então, então eu vou tirar um pouquinho. Mas eu não consigo tirar nem esse pouquinho. Então, então vamos trabalhando isso, né? Essa consciência para que a intenção brote daqui de dentro. Não adianta fazer as coisas de fora para dentro, e sim, sempre de dentro para fora. E dentro de tudo isso, eu falo, aí tem uma colocação de Humberto de Campos, né? Começa a sua renovação com as pequenas atitudes, no prato né, de cada dia. Então, é essa consciência que vai brotando a cada dia. E aí você vai diminuindo a volúpia de comer a carne. E como isso acontece? Então, eu falo para os meus clientes, né? Gente, tem uma pílula que é fantástica para tudo. A cura começa com essa pílula. É a pílula da gratidão. Quando nós começamos a ter a gratidão por todas as coisas do céu e da terra, quando nós começamos a abençoar o alimento que está na nossa mesa, e as pessoas que trabalharam desde o plantio, ali na agricultura, até chegar na prateleira do supermercado e da prateleira do supermercado na nossa mesa. Abençoar o nosso alimento, agradecer a todas essas pessoas, né, que trabalharam para que isso, para que a gente tivesse essa oportunidade de nutrição. E quando a gente agradece, esse é o grande suplemento de cura,
Porque quanto mais você agradece, o seu corpo, e aí entra uma série de técnicas estudadas, comprovadas dentro da neurolinguística, o seu corpo, o seu cérebro vai entendendo, né? Que você vai entendendo essa pílula da gratidão num processo de harmonização. Então, esse é o grande segredo. Então, pessoal, vocês vão sair daí e passar na farmácia e comprar essa pílula da gratidão. E tudo começa da onde, né? A nossa maior tarefa aqui na Escola da Vida é o quê? É seguir esse caminho de evolução espiritual. Então, nós viemos com algumas tarefas, das quais nós temos que cumprir. Nós temos que cuidar desse templo, que é a casa do nosso espírito. E tudo começa com o que esse grande mestre nos ensinou, que é o amor, que eu falei lá no começo. Então, ame-se em primeiro lugar ao Pai, mas ame-se em primeiro lugar. Se permita, ousa a novas experiências, a novos sabores, a novos relacionamentos. Manifeste a sua criança interior e se permita. Se permita, seja natural, seja verdadeiro, aprenda a falar não, né? Não deixa intoxicar a sua casa mental, o seu templo, com aquilo que não te faz bem. Então a gente tem que entender que tudo começa daqui de dentro. Quando eu me amo, o amor que eu tenho dentro de mim me cura e tem a possibilidade de curar o mundo, mesmo que vocês não acreditem, mas isso é verdadeiro. Nós somos tudo que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, tudo afeta tudo. Então, para ter saúde de verdade, é preciso entender que tudo afeta tudo. Isso Chico dizia, né? Chico Xavier nos coloca isso. A sua alimentação, os seus pensamentos, as nossas crenças, as nossas palavras, o nosso ambiente, tudo afeta tudo. Então, quando nós criamos a coragem de lidar com o nosso desconforto, nós vamos criando espaço, vamos abrindo um espaço para que o tempo, que também é um grande remédio, nos mostre o que nós precisamos fazer. E aí sim, a gente vai decidindo. E o universo vai abrindo, né? Quando a gente vai entendendo, o universo vai abrindo este canal de possibilidades. Então, o maior mestre de todos os tempos, Jesus, o maior educador, ele nos ensinou que através do amor, a melhor resposta, o amor é a melhor resposta para qualquer situação. Então, nos momentos em que a gente está bastante desequilibrado, esse é o momento de parar, que são as nossas paradas, que é a alimentação primária, voltar para dentro de nós e deixar com que Jesus cure, né, as nossas falhas, as nossas necessidades, seja ela física ou seja ela mental. Os maiores mestres, e um deles Gandhi, sempre nos colocava a questão do amor, da empatia, da fraternidade. E a gente escuta muito falar sobre a paz. Eu quero ver a paz mundial, mas a paz ela tem que começar aqui de dentro de nós. Quando nós conseguirmos, né, encontrar essa paz interior, nutrir o nosso corpo com essa alimentação primária, nós vamos encontrar a paz no mundo. Então Gandhi deixou uma grande frase, que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Então tudo vai começar de nós. Os grandes filósofos e o grande médico que foi Hipócrates, ele nos dizia: eu espero que o alimento seja o único remédio, seja o seu único remédio. E isso é possível. Quando a gente passar
a voltar, a se alimentar com o que a natureza nos traz de uma forma mais natural, e com o avanço da medicina caminhando junto com a espiritualidade, realmente o alimento vai ser o nosso único remédio. Porque nós vamos saber lidar com esses alimentos. Vamos pensar nos nossos avós. Como que eles usavam, né, dos alimentos para cura. Eu lembro minha mãe que fazia um xarope de guaco, né, e aquele xarope era um xarope super poderoso, sem química. Vinha ali, né, o guaco é uma planta que vinha ali da natureza. Então, assim, é isso que a gente precisa começar a pensar. Então, com todas as ocorrências que nós estamos vivendo, nós estamos gritando, o mundo está gritando por mudança, o mundo está gritando pela paz, pela saúde física e pela saúde mental. Então, assim como nos ensinou o maior mestre de todos os tempos, Jesus, ame, nós precisamos exemplificar, assim como ele exemplificou, o amor. E que realmente o alimento seja o nosso único remédio. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Eu acho que é um momento de grande reflexão e que a gente pode começar a pensar sobre essas questões, a trabalhar, sair um pouquinho da nossa zona de conforto e começar a trabalhar nessas questões. Eu espero poder ter deixado aqui pelo menos a pílula da gratidão, né, para vocês, e que a gente saia daqui mesmo refletindo sobre essa questão. Vamos ser a mudança, né, que nós queremos ver nesse mundo, com tanta coisa que está acontecendo, e eu acho que é possível, sabe? Com as minhas andanças lá para a África, eu aprendi muito, né? Na verdade, a gente vai para lá, a gente não ensina nada, a gente só aprende. E muita coisa ficou registrado na minha mente e muita coisa eu potencializei, né? Uma das coisas foi a questão da alimentação. Mesmo trabalhando com alimentação, é claro que a gente sempre tem que melhorar. É aquilo que eu falei, a gente está num processo e a gente sempre tem que melhorar. Mas quando você vai, você vê um irmão sentindo muita fome, né, você vai entender o que é realmente a miséria. E eu entendi isso lá, eu tinha isso intelectual, de uma forma intelectual, mas quando eu vi, eu entendi do fundo da minha alma. Eu entendi quando eu fui para o campo de Dzaleka, e vi aquele sofrimento, né? O sofrimento da perda, e entender o quanto eu poderia fazer o melhor. Então, a luta para ter um balde de água, né? Para ter um alimento, crianças sem comer de 3 a 4 dias. E a palavra mais linda que eu aprendi no campo de Dzaleka, em Malawi, é Ubuntu, e isso eu trago muito para a minha vida, no meu dia a dia, né? Eu sou porque nós somos, esse é o significado de Ubuntu. Então eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e dividir um pouquinho daquilo que eu conheço. Gratidão por todos vocês. Uma boa noite. Obrigada, Su. Obrigada, Vera, Júlia, Dani. Obrigada a todos. Eu que agradeço, muito obrigada, Rosana, foi assim maravilhoso suas explicações, dando um pouquinho mais de esclarecimento nessa questão da alimentação. Agradeço de coração, agradeço em nome das duas casas espíritas Obrigada. Aqui de Las Vegas. Nós ainda temos uns 20 minutinhos no máximo aí, então eu vou dar abertura agora, né, para todo mundo que está aqui, para fazer comentários, perguntas, enfim. Maravilha. Então, fiquem à vontade, quem quiser falar, é só abrir o microfone. Pode falar, pessoal. Pode perguntar, vamos bater papo.
Sou um pouco envergonhado, né? Então é difícil falar, mas eu criei coragem e estou falando. E aí, Vera? Então, sabe, Rosana, foram muitas coisas, assim, muito importante, né, que você falou. E pior que muitas delas a gente já sabe, sabe? Mas é muito importante que a gente relembre isso, sabe? Claro, relembrando que a gente, falando em alimentação, né, que a gente digira isso, né? Possa digerir e mudar as atitudes mesmo. É interessante que poucos dias atrás a Júlia, né, nossa filha e eu, a gente estava conversando sobre a água, né, a crise hídrica hoje que está acontecendo, tudo, e o quanto isso tem a ver com a nossa alimentação, né? Porque essa água está irrigando pastos que estão alimentando, Exatamente. né? O gado e tudo. E assim, e você falando de voltar às origens, né? E todo esse, sabe, esse envolvimento, né, do tudo que afeta tudo, né, que Chico Xavier falou. Nossa, que impressionante. Ou seja, a gente realmente vai ter que aprender a voltar às origens. E eu fico imaginando assim, como fazer isso? Então, enquanto você falava, eu ficava imaginando qual que seria atitude, mas não atitude Ah, individual. O individual a gente até alguns têm de forma muito criteriosa. Não estou falando eu, estou falando muitos têm isso. O veganismo é, é uma atitude, né? Então, como por exemplo, mas onde é que a gente vai aprender isso? Será que é nas escolas? Será que são grandes movimentos? olha, Luiz, assim, super legal essa sua pergunta, assim, bem pontual, né? Dentro do meu trabalho, que nem eu estou indo para o Brasil agora, e eu vou fazer um trabalho numa escola, né? Então, é um intercâmbio, até dentro da língua portuguesa e o inglês, e eu vou fazer um intercâmbio dentro dessa escola e vou estar falando um pouquinho da alimentação. Então, primeiro, é aquilo que eu falei, é a gente começar com a gente, né? Então, isso já está acontecendo. As pessoas já estão começando a ter essa consciência, nós temos pessoas que são veganas, pessoas que são vegetarianas, ou não tem nenhum rótulo, mas já tem essa consciência, né, da alimentação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é trabalhar dentro de um grupo mesmo, né? Começar dentro de uma organização, montar uma organização, levar o teu conhecimento. E é aquilo que eu falei, eu hoje, Rosana, eu tenho uma preocupação muito grande, porque tudo é processual, é aquilo que eu falei, a nossa vida é processual, de repente a gente não vai conseguir agora, mas ao fato de começar a fazer algo, a gente já está no caminho. Esse é a coisa mais importante, né? Agora, ensinar e exemplificar isso para esses que estão vindo, para essas crianças que estão chegando. Então, de que forma? Você pegar, vamos pensar, o ser humano, ele aprende nos 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos, pensa junto comigo, a gente aprende tudo, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, todas as nossas questões motoras, né? É tudo nesses 3 primeiros anos. O nosso vocabulário, o número X de palavra é dentro desses 3 primeiros anos. A partir daí, nós vamos aprimorando o nosso processo evolutivo, né? Os nossos órgãos, a nossa fala, os nossos 5 sentidos, a gente vai aprimorando cada vez mais. A criança tem mais equilíbrio, né? De 3 para 4 anos, ela já tem um equilíbrio melhor do que quando ela tinha com 1. Então, a gente vai aprimorando. Da mesma forma, é o paladar. Então, o paladar também a gente educa o paladar da criança. Como que eu vou falar? Então, eu vou pegar assim uma situação real. Eu tenho um cliente onde ele tem uma dificuldade grande em trabalhar a questão do açúcar, tem muito cravings, né? Então ele tem uma questão orgânica já, porque já está viciado, addiction, e você vai ter que trabalhar para tirar esse vício. Só que para tirar esse vício, não é assim, você não fala para a pessoa, a partir de agora você não come mais açúcar, não toma nada com açúcar, porque é a mesma coisa você pegar uma pessoa que tem o vício do crack, né? Ele vai entrar num processo de abstinência, não é do dia para a noite, é um processo. E aí, essa mãe
que tem esse vício com açúcar, tal, ela está trabalhando intensamente as emoções, as fraquezas, a abstinência, né? E ela tem que ensinar para esse filho que não é legal comer açúcar. Então, para você ensinar, você primeiro precisa trabalhar com você, tá? Então, aí vai ficar muito mais fácil. Agora, conscientizar essa criança, e você falou uma coisa muito legal, que é a questão do meio ambiente, né? Então, assim, hoje um exemplo, tenho o vício do açúcar, então o que eu vou fazer, né, de uma forma mais, começo por mim, mas de uma forma mais em comunidade, como é que eu vou fazer para poder passar isso? Então, é começar mesmo a trabalhar na comunidade, trabalhar dentro da minha casa, porque aí você vai tendo o apoio, eu sou porque nós somos, né? Então, quando todo mundo se apoia, fica muito mais fácil o processo. Então, hoje já sim, está acontecendo de forma individualizada, né? Mas o grande processo, agora, o grande caminho, eu falo, primeiro é o conhecimento, porque como você vai fazer algo se você não tem conhecimento? É conhecer. O que está acontecendo? Da onde vem esse alimento? Quando eu estou consumindo carne, que é exatamente isso que você falou, o que está envolvido nisso? Então, eu estou desflorestando para poder criar mais pasto, eu estou usando mais água para poder irrigar este alimento e por aí afora, eu estou mexendo no meu meio ambiente. Então, começar com situações simples, né? E junto à comunidade. Que foi isso que me encantou muito, sabe, Luiz? Nesse meu trabalho com alimentação, fazendo mentorias, mas o grande segredo, eu estou falando por mim, tá? Dentro do meu trabalho, é justamente poder passar esse conhecimento. E a criança, o ser humano, vou falar do ser humano de uma forma geral, nós aprendemos por duas situações. Ou nós aprendemos por imitação, ou nós aprendemos por um impacto emocional, um impacto muito forte, emocional. Esses são os dois estilos de aprendizagem. Então, a criança, ela aprendendo por imitação, tudo aquilo que você fala, tudo que você faz, ela vai seguir o teu exemplo, que foi exatamente o que o nosso mestre Jesus, ele não ficou falando para todo mundo, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Ele falava através de parábolas e a gente ia seguindo, né? Ele deixou aí um código de conduta para a gente seguir. Então, a gente tem esse livre-arbítrio aí, a gente faz ou não faz, né? Você escolhe o que você quer, o que você não quer. Mas respondendo a sua pergunta, é assim, é começar de nós e depois passar esse conhecimento para a sua comunidade. E aí essa coisa vai se estendendo. Mas não tem como você fazer isso se você não começar com você através desse autoconhecimento, através do conhecimento, né? O que é alimentação, o que é nutrição, o que tem nesse ingrediente, né? É melhor eu comprar a bolachinha lá no supermercado, o Oreo, do que eu fazer um cookie de cenoura dentro da minha casa, né? Vamos procurar receitas mais saudáveis, rápidas, não precisa ser, porque a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito rápido, né? Vamos procurar receita mais saudável? É possível? É possível. Mas está faltando o quê? Está faltando disciplina, tudo isso é o que eu trabalho junto com meus clientes. Está faltando disciplina, está faltando rotina, as crianças não têm mais rotina. Aí depois, então, com essa história da pandemia, acabou, porque todo mundo ficou tudo misturado e todo mundo se perdeu nessa história, né? Então, a rotina é importante, a disciplina é importante, o exemplo que você dá. Então, se você só compra coisas industrializadas, é o que teu filho tem para comer, e é aquilo que ele está aprendendo. É diferente você, nas mínimas coisas. Então, eu vou falar por mim, eu pego minha neta aqui e saio, eu moro no Brooklyn, aqui em Nova York, saio, aí aqui tem aqueles jardins, né, o garden, que você entra ali, planta couve e tal. Então, vamos mostrar, olha, a plantinha você não pode puxar, a plantinha precisa de água. Essa plantinha você pode pegar para comer, essa plantinha você não pode. E ela tem 3 anos, né? Então, ela vai repetindo isso. Você vai educando o paladar da criança. Então, hoje, com 3 anos, ela nunca pôs nada de açúcar na boca dela. Ela não sabe qual é o sabor do açúcar, né? Essa foi a forma que eu criei os meus filhos. A minha filha está fazendo isso com ela. Então, assim, claro, nós estamos vivendo no mundo, não dá para você colocar a criança
né, numa redoma, não vou fazer nada, não vai... Nós estamos num mundo que está aí, a gente tem que ensinar ela a viver nesse mundo e isso vai acontecer. Só que ela tem um outro paladar, não que daqui vai chegar um momento em que ela vai querer comer o brigadeiro, vai para o Brasil e vai comer o brigadeirinho, né? Tem açúcar. Mas o paladar dela já está acostumado com outro tipo de coisa. Então ela vai até comer, mas não vai ser aquela coisa viciante. Então eu acho que o grande segredo é educação, é o autoconhecimento e passar essa educação para a nossa comunidade e procurar expandir isso de uma forma mais ampla, né? Então, é o que eu falei, tudo está ligado, a alimentação está ligado ao nosso comportamento, às nossas emoções, aos nossos exemplos, tudo que a gente faz tá ligado. Não sei se eu respondi sua pergunta, Luiz. Tá respondida? Então tá. Vai lá, pessoal. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho uma filha também de 3 anos, da idade da sua neta. E por conviver com mães, né, dessa mesma idade, eu noto que essas crianças, elas estão chegando com uma consciência diferente. Né? Essa nova geração, ela traz dentro de si uma consciência diferente. Porque a minha pequenininha, ela não gosta de carne, ela não come peixe, ela não come nada disso. A alimentação dela basicamente são frutas, ela gosta de castanha, são coisas assim. Ela adora cozinhar, ela mesma gosta de fazer o próprio bolinho que ela come, as coisas que ela come, ela gosta de preparar junto comigo. Então eu vejo que eles vêm trazer, né, esse novo, né, ajudar nesse despertar, esse novo olhar, nesse despertar de nós, né, que trazemos essa cultura tão presente dentro de nós, né? Porque se você fala hoje no veganismo, na diminuição do consumo de carne, as pessoas mais antigas têm uma restrição muito grande. Elas vão te perguntar, mas então o que você vai comer? Né? Verdade. Dani, nisso que você está falando, assim, bem real mesmo, né? As crianças que estão vindo, eles estão tem um outro olhar. E aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo da palestra. Né? Se a gente não conseguir, nós, né? Que já estamos aí, as pessoas que já estão nesse processo viciante, se a gente não conseguir agora, dentro da nossa doutrina tem a lei reencarnatória. Nós estamos num processo de evolução. E essas crianças que estão chegando são crianças, são espíritos que numa vida anterior já estavam trabalhando, que é o processo que a gente está agora. E eles já estavam trabalhando. Então, eles já chegam nesse processo reencarnatório, eles já estão chegando aqui de uma forma mais evoluída, eles não precisam mais. Então, foi aquilo que Humberto de Campos falou, né? O conselho que eu dou para vocês é diminuam o consumo, um exemplo, de carne, tá? Porque é difícil. Então, esses espíritos que foram e que tiveram essa dificuldade, eles já começaram a trabalhar aqui num processo e eles voltam já com uma consciência mais aberta, uma consciência maior na questão da alimentação, né? Então, essas crianças, incluo minha neta também, porque ela é desse mesmo jeitinho, você até pode oferecer, mas ela fala, não quero, né? E outro dia, assim, pegou a gente de surpresa com a fala, porque aí a gente estava andando, eu estava andando aqui com ela nos parques, e uma senhora com um cachorrinho, e ela falou assim, ele também chora, por que a gente tem que comer a carninha? Como é que ela falou? Quando se morder ele vai chorar. Quando morde eu choro. Se morder ele vai chorar. Então eu não gosto de comer carne, porque ele também é carne, olha, sabe? E aí você para, né? Porque você fala, meu Deus, aí é o momento de você parar, pensar e refletir. Então, assim, esses espíritos foram espíritos que já, é aquilo que eu falei no começo, começaram a ter essa consciência, né? Então, volta nesse processo reencarnatório com uma consciência maior, com uma consciência mais ampla, com um entendimento maior, que é isso que é a proposta nossa aqui, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade com eles, né?
que já estão assim, para a gente não deixar com que essas crenças limitantes, né, acaba, como fala, intoxicando a mente e o corpo deles. Mas é bem isso mesmo. Parabéns pela tua pequena e pelo teu trabalho, que é um trabalho de muita responsabilidade. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Bom, E aí, gente, pessoal? nós... só para avisar, né, e relembrar, né, a Rosana está lá em Nova York, já são 11h30 da noite para ela, para gente... Para vocês, agora? Para a gente, 8h30. Ah, tá bom. E o pessoal do Brasil também, né? O pessoal Já do Brasil já passou, né? é 00h30. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer, Rosana, de coração. Obrigada, Su. Foi maravilhoso, queremos você de volta, com certeza. Oi, o que vocês precisarem é só chamar. Agradecer a presença de todos também aqui, novamente em nome das 2 casas espíritas aqui de Las Vegas. E lembrando que eu vou disponibilizar, né, se não hoje, no máximo amanhã, né, no nosso canal do YouTube. E seria isso. E aí eu gostaria de convidar você, Rosana, se você gostaria de fazer a nossa Ok, prece final para posso sim. encerramento. Pode sim? Então tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, voltar um pouquinho para esse templo e agradecer ao nosso Pai misericordioso, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, abrindo a nossa consciência, trabalhando nesse processo evolutivo, através da educação, através do conhecimento, que a espiritualidade amiga nos intua a todo momento para que possamos ter atitudes assertivas, escolhas alimentares assertivas e receber do plano maior a sabedoria infinita, para que possamos cumprir a nossa missão como seres co-criadores do nosso Pai maior. Obrigado, Mestre, obrigado à espiritualidade amiga aqui presente, a todos os nossos irmãos que se dispuseram a estar aqui neste momento para receber esse conhecimento. As nossas obras não somos nós que realizamos, mas é o Pai, o nosso Mestre, que realiza através de nós. Então que possamos sempre estar abertos para receber a cura necessária, seja ela física ou mental, e poder abrir o nosso conhecimento, dando a mão aos nossos irmãos necessitados e tendo como meta: eu sou porque nós somos, que a fraternidade, a empatia e o grande ensinamento, o amor que há dentro de nós, possa nos curar e levar a cura ao nosso planeta Terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Mais uma vez. Boa noite. Tchau, Vera, Luiz, Dani, Júlia. Tchau, pessoal.